Matando 5G. Será? Entramos? Estamos ao vivo? Estamos. Estamos ao vivo, rapaziada. Seja muito bem-vindo. Lu, abaixa só um pouquinho o volume. Salve, rapaziada. Como que vocês estão? Boa noite. Boa noite a todo mundo que está entrando. Eita, hoje tem, hein? Que crossover, hein, papai? Um crossover entre diversos universos diferentes, mas que também está no mesmo universo, né, Luiz? Quem diria? DC e Marvel. DC Marvel, caralho, aí sim. Bom, vou esperar a rapaziada entrando. Hoje tem um convidado muito especial aqui na live. E hoje a gente vai trocar uma ideia muito sincera, hein, mano? Muito sincera. Vou falar com um cara que realmente parece ser muito bom em desenrolar. E isso não sou eu que falo, são os números que dizem, certo? O áudio o volume do beat tá bom, minha voz tá boa, tá tudo certo. Dá um ok aí pra mim e eu já sigo a live, já chamo o Ti, né? Tá ligado, né? Intimidade. Intimidade. E a gente começa a live. Hoje tem, moleque. Puta merda. Tranquilo? Volume tá bom? Okzão? Beleza. Bom, Lu, você toma conta dos beats aí pra mim? Tô. Deixa aquela vibe bem Cyclope mesmo. Cadê? Vou chamar o meu convidado aqui pra gente já começar a nossa live ferrada. Bom, será que o volume assim tá bom ou abaixar um tequinho? Não, assim tá bom, a galera vai escutar bem. É? Aham. Então beleza. Então vamos lá. Ó, começa aí. Deixa eu chamar o Thiago aqui. Opa! E aí? E aí, Thiagão, tudo certo? Tudo certo? Me ouve bem Boa aí? noite, cara. Deixa eu desligar aqui, desativar os comentários pra gente conversar bem tranquilamente. E aí, Thiago, como que você tá, cara? Boa noite, primeiramente. Boa noite, cara. Tranquilo por aqui, por aí. Tranquilo também. Bom, hoje, Thiagão, minhas lives elas têm um formato um pouquinho diferente. Então, eu não sigo, lembra que eu disse pra você? Eu não sigo nenhum tipo de roteiro. Eu gosto de chamar o convidado aqui, trocar uma ideia sincera, como se a gente estivesse no barzinho trocando aquela ideia, certo? Sei. Então, assim, eu quero começar essa live, Thiagão, te perguntando uma coisa. Primeiro, você é um cara novo, igual eu, né, cara? Você tem quantos anos? 25. 25 anos, Thiagão. Tá Você com é quantos de anos? 95? 95. 9 de 95. agosto. Eu sou de 96. 96. Essa safra é boa. Essa aí é boa. Eu queria te perguntar antes de começar essa live, que muita gente perguntou assim, pô, mas o que tem a ver o marketing digital, o Thiago Fintz do Tornato? E na verdade eu vou te provar hoje que tem tudo a ver. E eu queria já começar essa live te perguntando como que o Thiago, ou qual foi o primeiro contato do Thiago com esse mundo que hoje eu trabalho. Que você trabalha, certo? Isso, perfeito. O mundo da sedução e da conquista. O que tem a ver a relação do Thiago com esse mundo? Qual foi seu primeiro contato? Eu não sei se você... Agora minha pergunta é, eu não sei se você chegou nesse mundo como eu cheguei, depois de uma desilusão amorosa onde você resolveu estudar, ou se foi puramente pelo lucro do mercado, que é muito bom. Agora eu queria que você me respondesse essa. Legal. Bom, cara, isso eu nunca falei, hein? Olha Isso só. eu nunca falei, cara. Então, bom, foi bem jovem. Claro, eu tô novo, então é óbvio que foi jovem. Mas assim, foi antes do 18 ainda. Uhum. Eu tive também uma desilusão amorosa e procurei ali alguns métodos online para que eu pudesse, cara, não só reconquistar a pessoa, mas também me tornar uma pessoa mais interessante, entendeu? No sentido de como que eu vou deixar de ser um cara, às vezes, em alguns momentos inseguro, como que eu vou conseguir chegar em outras mulheres, né? Como a gente fala, sem aquela timidez toda, né? Com aquela segurança que você vê nos filmes, basicamente. Então, antes disso, eu tive um contato um pouco pequeno com esse mundo, através de coisas que eu acabei vendo online, etc. Mas eu sempre já gostava de ver, sabe? E de entender essa psicologia homem, mulher e tal, como que isso funciona, através até mesmo dos filmes, né? Os filmes acabam
mostrando isso muito pra gente. E Influencia, assim, né? se você pegar alguns filmes para ver, você acaba tendo ali que praticamente uma escola sobre Total, pick-up artists, né? Sobre PUA, como a gente fala. total. Então, desde novo, eu acabei me interessando, mas o primeiro contato mesmo foi quando eu tive, sim, uma desilusão amorosa. E aí você resolveu estudar e falou assim, como todos nós, nunca mais eu passo por isso, Nunca né? mais. Cara, e o É isso. engraçado é que foi uma época para tentar conquistar uma pessoa Aham. e quando eu terminei de fazer aquele conteúdo, né, aquele curso que eu tinha pegado, eu me dei conta que, cara, assim, eu chego a evoluir muito rápido nas coisas que eu pego, sabe? Eu Total, evoluí tanto dentro daquele negócio que eu falei, cara, quer saber? Eu nem quero mais essa pessoa. total. Ah, eu nem Caramba, quero mais. é aquela história, né, Tiagão? Por exemplo, eu comecei a treinar, eu entrei na musculação, porque a minha desilusão amorosa, que me fez estudar hoje que eu estudo, ela me trocou por um cara forte. Olha como que é a vida, né, cara? E eu cheguei e Cara, falei assim, ah, eu vou te interromper, velho. fala, fala. Ah, cara, isso eu não posso falar aqui, velho. Fala, pô! Cara, o meu problema foi similar, cara. Foi Sério, similar. velho? É. Não, não que eu fui trocado, mas eu sabia que essa pessoa não gostava de caras do meu tipo, né? Na época, Aham. visualmente, assim, para atração e tudo mais. E, cara, isso me deixava revoltado, sabe? E foi por isso também que eu comecei a pesquisar sobre isso. Mas, assim, Total. essa história tem mais detalhes aí, cara. Algumas pessoas conhecem, a coisa foi feia. Total. Não, o Continua estrago aí. foi feio até comigo, mas cara, eu acho não, tenho certeza absoluta. Se não fosse essa pessoa na minha vida, eu não estaria aqui onde eu tô hoje. Sim. Eu não teria decidido mudar. E talvez, pela primeira instância, você pode pensar assim, pô, mas a sua primeira motivação foi por mulher? Sim, caralho. Mas o primeiro contato com essa parada foi essa motivação. Depois foi o que você falou. Você começa a se apaixonar de uma forma que você entende que, opa, tem muito mais que isso. Então agora, por exemplo, eu falei do treino que eu comentei, eu comecei a treinar por causa disso, mas depois a minha motivação começou a ser eu mesmo. Eu Uhum. comecei a ver minha evolução e falar assim, porra, agora tem outras olhando, caralho. Eu não Exato, preciso dessa mais, tá ligado? exato, exato. E só para a galera, como você comentou no início aqui, entender, né, o que tem isso a ver com sedução e tudo mais. Pessoal, tudo. Eu até falo com alguns amigos sobre, que trabalham também com isso, né, que as pessoas são mais atraídas pela palavra sedução. Isso é mais atraente, né? Você quer aprender sobre sedução, mas na verdade o buraco é mais embaixo. Não é só isso. Quando você aprende sobre isso, você evolui em todas as áreas. E isso aqui não é papo clichê, não. Quando Total. você de fato conseguir ter uma experiência, cara, de evolução interna, né, procurando ser uma pessoa melhor, mais interessante, você vê quantas outras coisas, quantas outras portas na sua vida vão se abrir. Só porque você se tornou uma pessoa mais confiante, mais segura de si mesma. Você entra em qualquer sala como se você fosse dono daquele lugar. Você fala como se você realmente conhecesse sobre aquele assunto, mesmo às vezes não conhecendo, entendeu? E tendo a humildade para ouvir as outras pessoas, é claro. Perfeito. Então, não é que você passa a ser uma pessoa arrogante, mas, cara, uma pessoa mais confiante. E tudo que você toca, você faz com mais energia, porque você tem mais confiança interna em você. Então, assim, o que a sedução trabalha? Ela trabalha majoritariamente a sua confiança, a autoestima, o seu físico, a sua aparência. E tudo isso conta para todas as áreas da sua vida. Vocês não têm ideia. É uma coisa que, se lá atrás, aos 17, 16 anos, eu tivesse ouvindo isso aqui, eu ia falar, cara, tá, vai, papo furado. Esse negócio Também. é só para pegar mulher mesmo e tal. Cara, você vai ver Não, na prática quando você tiver realmente uma evolução interna, que é isso que eu estou falando. total, tipo, porque depois, cara, você começa a entender um pouco mais o seu valor. E é isso que eu passo pra galera. Muita gente, Thiago, não faz as coisas, ou não realizam as coisas, ou não criam networking e conexões, porque o cara ele ainda não se enxerga como valioso. Ele ainda não dá valor pro que ele é. Então, a Exato. primeira coisa que eu busco trabalhar em todo mundo que entra em contato comigo é, cara, primeiro, beleza, você quer desenrolar, você quer ir lá, se conectar com milhares de pessoas, você quer ir numa festa, se conectar com o Thiago Fint e ter várias conexões na sua vida. Beleza, cara, mas você tá dando valor para você mesmo? Como que você chega nesse ambiente? Como que você Exato. se veste? Como que você se porta? E como que é a sua atitude perante as suas ideias?
Porque esse que é o ponto pra mim. Se eu chegasse aqui, ou se você chegasse aqui, abrisse os stories, ou tivesse diariamente abrindo stories com uma cara de inseguro, não sabendo o que falar, ou não comunicando de uma forma tão assertiva como você se comunica, eu aposto, cara, eu boto minha mão no fogo que ninguém teria comprado tanto quanto comprou de você, tá ligado? Se Exato, não enxergasse tanto essa confiança genuína que eu chamo. E pra mim a confiança genuína, Thiagão, não é você fakear ou fingir uma confiança do tipo, eu sou um cara confiante. Não, é exato. você ter uma confiança que é baseada no seu resultado. Sim, Ponto final. exato, O cara entrega, ele tem resultado, por isso eu posso ser confiante. É isso que exato, eu faço e é isso que eu sei fazer. E isso que pra mim é muito incrível, sabe? exato. E talvez as pessoas estejam se perguntando assim, né? Nossa, eu hoje me sinto inseguro para me conectar com determinada pessoa, para falar com qualquer pessoa, porque eu ainda não tenho resultados. Eu não tenho nem resultados internos, feedback sobre das outras pessoas que eu sou bom no que eu faço, etc. Você tem que ter em mente, em primeiro lugar, o seguinte: se você já está doando o seu tempo, seja lá para qual for alguma coisa, só para falar com alguma pessoa, você já tem que se sentir numa posição de eu estou também me doando. Esse cara, essa pessoa, essa mulher, está ganhando algo comigo. Eu estou me doando. O meu tempo é valioso, sabe por quê? Porque eu não vou ter duas vidas. Então, você já começa daí. É o primeiro degrau, tá bom? Para você não chegar inseguro para conversar com alguém só porque a pessoa sabe mais do que eu, ou essa pessoa, talvez, enfim, eu não tenho feedbacks positivos sobre mim mesmo para ter autoconfiança. Então, você tem que saber que, em primeiro lugar, você já está doando seu tempo. Dê valor ao seu tempo. Tempo vale mais que dinheiro. Muito mais que dinheiro. Nem todo o dinheiro do mundo compra meio segundo de tempo passado. Então, isso é muito valioso. Beleza? Essa é uma coisa que eu já levava a sério, jovem, porque, mesmo não tendo resultado nas coisas, tá? Porque eu pensava assim, cara, eu tinha muito isso, eu não sei de onde vinha, tá? Para ser sincero. Aos 18, aos 19, aos 20, fazendo tudo que eu já estava fazendo, eu me sentia velho. Velho por não ter resultados. Então, eu ficava o tempo todo com essa coisa de eu tenho que ter resultados rápidos, eu não posso ficar doando meu tempo para tudo que é pessoa ou para qualquer coisa. Por isso, mesmo que eu esteja numa sala cheia de empresários, eu sei que no primeiro degrau, pelo menos, eu estou no nível de confiança. Eu estou aqui doando meu tempo E eu para esses estou caras. aqui. E se eu estou aqui Exato, foi porque eu mereci. exato, Eu vim de. Eu sei que você, Tiagão, é um cara que eu respeito muito, porque eu sei e conheço tua história, sei que você veio de baixo. Todo mundo que veio de baixo tem meu respeito, porque eu acredito que muita gente pergunta, né, Thiago? Como que você arranja motivação para fazer o que tem que fazer todos os dias? E eu sempre falo, eu sei muito bem de onde eu vim. Por isso eu sei muito bem para onde eu não quero voltar. Tá ligado? exato. Então, tipo, eu vejo muito isso em você também. E eu, cara, eu tinha muito isso quando eu era mais novo. Eu tinha essa pressa de querer estourar e de querer fazer acontecer, inclusive no digital, né? E isso depois eu descobri, depois de muito tempo, que era um trauma meu que eu tinha com meu pai, porque vivia repetindo que eu não ia ser nada, porque eu não fazia o caminho tradicional da vida, que é escola, faculdade e tudo mais. Então eu sei que você hoje é um cara que, como eu, largou os estudos e focou no que realmente importa, vamos combinar. E hoje, aqui agora, eu queria te perguntar, o como que a lábia, ou você saber desenrolar, porque aqui a gente não está nem mais falando de confiança, a gente está falando de conversa, comunicação. Como que Legal. hoje a comunicação e a conversa te ajudou a chegar onde você está? Porque você disse que, mesmo não tendo resultado, você já se sentia lá. Coisa que eu também botava na minha cabeça. Eu fazia treinamentos presenciais em baladas, nas melhores baladas do Brasil, e eu não tinha grana nenhuma. E muita gente me perguntava, como que você se sente confiante lá dentro, Fê? E eu falo, cara, o Porsche não passa pela porta da balada. Não tem como, já tentamos, não passa. Então lá dentro, todo mundo é igual. E eu Exato. posso ser quem eu quiser. E eu tenho certeza que na comunicação e no poder social, eu vou bater de frente e vou fazer o meu. Então eu sempre fui muito confiante nisso. Eu queria saber de você, como que isso te ajudou? Boa pergunta, boa pergunta. Então, ah, se você me perguntasse assim, qual que, qual um dos top 3 superpoderes que você Uhum. gostaria de ter como ser humano? Estou falando poderes normais, Sim. habilidades, ok? Eu ia Uhum. citar com certeza entre uma delas o poder da conversação, oratória, persuasão, ok?
Perfeito. Sabe por quê? Porque todo mundo que está assistindo aqui, essas 3.600 pessoas, sabe muito bem que elas já viram alguma vez na vida delas o exemplo de alguma pessoa que nem era tão bem, tão boa naquilo que fazia, mas conseguiu resultados excepcionais só por conta da lábia. Total. Enquanto outras pessoas, quietinha nos cantos, não fala nada, é tímida, mas tem às vezes um conhecimento muito maior. O cara da lábia sempre vai ganhar. Sempre ganhou e vai continuar ganhando. Sim. Beleza? Essa é a dura realidade. Então, você já tem que aceitar isso, querendo ou não. Você, a maioria das pessoas, né, elas têm muito receio de aquela coisa, falar de frente para a câmera, falar com pessoas, tentar vender alguma coisa com receio de se passarem de vendedores, mas você já é um vendedor desde o dia que você chorou pedindo leite para sua mãe quando você saiu ali do útero dela. Você já está vendendo, você já tá vendendo alguma coisa, beleza? E ela comprou. Então, entenda isso. Todas as pessoas têm a capacidade de vender e de serem persuasivas, de certo ponto. Eu entendi isso quando, jovem, eu sentei numa palestra e eu consegui observar assim, atentamente com que facilidade um bom palestrante tem de conseguir fazer as pessoas balançarem a cabeça o tempo todo enquanto ele está falando. Uhum. Sabe? Eu falei, cara, o que esse cara falar aqui, as pessoas vão acreditar. Olha o quão poderoso é isso. Isso é muito poderoso. Muito. Então, eu passei a perceber que se eu quisesse ter algum resultado, eu não estou falando de enganar as pessoas, tá, pessoal? Se eu quisesse ter algum resultado, eu tinha que treinar o meu poder com o público, o meu poder de me vender, o meu poder de falar alguma coisa. As pessoas mais tímidas não têm esse poder. As pessoas que não conseguem desenvolver isso sempre ficam para trás. E eu não quero ficar para trás em nada na minha vida. Então, aos 16, 17 anos, eu tinha pegado no microfone para falar para várias pessoas e com muito medo, tá? Não vou falar para vocês que eu não agia com medo. O que eu falo para vocês é que eu sempre vestia uma capa, e essa capa era uma capa onde eu mostrava ter confiança, mas por dentro eu estava praticamente tremendo, beleza? Exato. Se eu segurasse um copo, se você observasse bem o microfone, se eu ficasse muito tempo com ele parado, ele estava tremendo, mas eu estava com a postura de, ok, aqui eu domino, aqui eu vou falar, eu não posso mostrar nem para mim mesmo que eu estou com tanto medo assim. E eu passei a agir dessa forma, e os feedbacks começaram a vir. Então, as pessoas começaram a falar, cara, melhora nisso, você tá bom nisso, melhora nisso, você tá bom nisso. Eu fui ganhando confiança para poder falar não só em público, mas com pessoas e de todo nível. Hoje, nenhuma pessoa mais, em qualquer nível que ela esteja, me intimida. Nenhuma. Zero. Pode chegar aqui agora, cara, o rei lá dos Emirados Árabes, não interessa, cara. Eu vou falar com ele de igual para igual. Não tenho, sabe, tremedeira nenhuma. Isso você desenvolve Diga. ganhando, criando coragem, tá? Porque não há, tem uma frase no filme bem legal, não há coragem sem medo. E foi assim que eu desenvolvi na minha adolescência essa coragem para poder falar em público. Perfeito. Isso é meio um pouco parecido com o que eu fiz com os meus personagens que eu falo pra galera, né? O Sedutor Nato, pra mim, era um personagem que eu criei na época porque eu ainda era muito travado com algumas coisas e ele não. Então, quando eu chamava ele, quando eu falava, bom, agora eu sou ele nessa porra, ele era um cara completamente diferente, que não tinha nenhuma ansiedade de aproximação, ou timidez, ou vergonha de falar com pessoa. E era uma coisa que eu colocava muito na minha cabeça, Tiagão. Você falou, cara, achei muito interessante. Antes eu tinha muito isso, cara. Eu enxergava o valor nas pessoas pela percepção, né, sobre a minha ótica. E eu sempre colocava as pessoas no pedestal e colocava abaixo, eu um pouquinho abaixo delas, né? E depois que eu comecei a entender que, cara, o meu valor é igual, eu sei do meu valor, eu também tenho muito conhecimento, eu trabalhei para estar aqui, eu não vou mais abaixar a cabeça para ninguém. E essa é uma frase que sempre, até meu pai me falava, jamais, nunca leve desaforo de quem seja, mesmo se essa pessoa for o cara mais pica do universo, você sempre tem que respeitar, entregar e tem que exigir o mesmo dela, porque você sabe muito bem o teu valor. Muito bom, Tiagão. Muito bom. Agora eu quero te fazer uma pergunta que é um pouco polêmica. Olha só.
Olha só aqui, ó. Tá tudo aqui, ó. Eu ainda vou ter meu talk show, Thiago. Você acredita em mim, cara? Claro. Olha só, eu queria te perguntar, a comunicação que o Thiago mostra nos stories, toda essa comunicação esse estilão Thiago de ser, que a pessoa vê hoje nos stories, que essa 3.000 e tantas pessoas vê nos seus stories, o quanto que é venda, marketing, intenção, estratégia e o quanto é o Thiago Fint? Boa pergunta. Essa todo mundo quer fazer, cara. Uhum. Essa todo mundo quer fazer. Olha, 5% são estratégias de marketing. Legal. É sarcasmo, sabe? É um sarcasmo que às vezes você não vai ver com tanta frequência no meu dia a dia. Mas 95% das respostas que eu dou, do jeito que eu falo, do jeito que eu estou agindo nos stories, sou eu de verdade. As pessoas que convivem comigo podem falar isso. Pode falar. Eles podem falar isso. Então, assim, já teve gente que afirmou e falou várias vezes, cara, não é possível. Eu achei que nos stories você se vestia bem. Você era o cara que colocava lá a roupa só para gravar um story e depois voltava ali, tirava aquele blazer. Cara, eu fico assim o dia inteiro. Isso aqui, para mim, tá confortável. Até no banho, irmão. Isso aqui... Treinando. Isso aqui, cara... Não, para treinar não dá, né? Para treinar... Esse aí é o 5% do sarcasmo, cara. Não dá. Perfeito. Para treinar não dá. Mas cara, várias coisas assim, 95% aí que você vê nos stories sou eu. Até porque eu não conseguiria manter por tanto tempo assim um personagem, Exato. eu acho que eu ficaria isso chato. que eu ia falar agora. Você não ia poder manter por muito tempo, as pessoas iam perceber. Sim, exatamente. Então, depois até do eu ficar de oitavo saco dia, cheio. Cara, já tá de saco cheio. já tá de mulão, Não, já tá não, mulão. já tá muito puto já. Merda, deixa eu parar. Não dá, não dá. Então, sim, cara, sou eu mesmo aqui na maior parte do tempo. Eu falo que só nas brincadeiras, às vezes, as pessoas às vezes nem entendem, mas eu nem faço questão de explicar, porque, cara, eu não tenho que me explicar para ninguém. Às vezes, numa brincadeira que eu faço e tudo mais, a pessoa entende lá pro outro lado e etc. E, cara, é isso. Eu acho 5% sarcasmo. O que eu acho legal, Thiago, é essa tua forma de se comunicar, porque o sarcasmo é um jeito muito bom de você gerar autoridade. Porque a pessoa que ela é sarcástica, ela é tão boa que ela não quer te provar nada. Ela prefere deixar você na dúvida se ela tá falando sério ou não. Esse é o ponto. Isso que eu gosto, cara. Isso que eu gosto. Inclusive, essa é uma característica muito foda de quem tem muita confiança. Perfeito. Ok? Eu vou brincar nos stories, por exemplo, vou fazer uma piada de sarcasmo, daí eu já vejo um monte de gente mandando uma coisa assim, não, mas não é assim, cara, manda um texto, eu fico dá até náusea, tipo, não vou nem responder. Cara, você não entendeu, é sarcasmo, cara, eu não tenho nem que me explicar pra você, foda-se, entendeu? Eu cheguei num patamar que eu posso brincar o dia inteiro se eu quiser na porra dos cara, stories. Ontem aqui me perguntei... Cara, o meu Instagram pra mim, cara, ele é um stand-up, entendeu? Eu me divirto. Muito bom. Ontem falaram assim, pô, a Bárbara não sei o quê, né? Que é uma pessoa fictícia que eu crio. Eu fui lá e postei uma foto de brincadeira, né? De quem é a Bárbara e tudo mais. E, cara, postei e deixei ali. Quem entendeu, não entendeu. Quem entendeu, foda-se, falar isso aí. Tá engajando? Foda-se. Eu não vou ficar explicando, cara. Mas agora, afinal, vamos lá, de uma pergunta para outra pergunta, porque eu sou apresentador de talk show agora. Manda aí. Deixa eu te perguntar, da onde surgiu essa história da Bárbara, Thiago? Cara, a Bárbara é o seguinte. A Bárbara nada mais é do que um perfil de mulher ideal. É um perfil de mulher ideal. Não é tecnicamente uma pessoa, tá? As pessoas acham que é uma ex minha, algo do tipo, mas é o perfil de mulher ideal que eu julgo ser o perfil para o homem moderno, para o homem mais confiante, ok? Para o homem que não está, cara, disponível o tempo todo para ficar com garotas, e sim mulheres, entendeu? Mulheres de verdade. Esse é o perfil da Bárbara. Aí deu nome para esse perfil. Madura, independente. E por ser independente, eu não quero dizer que tem que ter grana. Eu quero dizer que... Só que não seja dependente? Dependente. Tem que ser dona do próprio nariz. Faz o que quer na hora que quer. Não precisa de homem. Beleza? Já está feliz sozinha. Bonita. Bonita sim, não vou ser hipócrita. Ok? Claro. E viciada em sexo. Sabia que ia meter uma dessa. Viciado em sexo. E por quê, cara? Porque se não fosse bom, não seria a melhor fase, na lua de mel não seria a melhor fase do relacionamento, né?
Perfeito, com certeza, concordo 100%. E hoje, Thiago, você acha que tem espaço, cara? Porque eu vou te falar um negócio, cara. Eu tive muitos desafios na minha vida, Thiagão, com mulher, né? Engraçado, né, cara? Eu faço um conteúdo ensinando os caras a desenrolar com mulher e o meu maior desafio na vida sempre foi a mulher no quesito se apegar e eu não saber me desapegar daquele sentimento. O quanto que eu me desapegar dessa mulher tá sendo egoísta pra minha realidade, mas tipo, eu não tenho que pensar em mim primeiro, eu não tenho que pensar no meu futuro. Você entende o que eu tô te falando? Eu aposto que você Sim, entende porque a gente que começa a crescer, óbvio, né? Você tá aí nesse nível que você tá no marketing digital e é muito conhecido por isso. E eu tenho certeza, cara, que tem diversas mulheres no seu pé tentando até te converter. E você nem precisa me falar, eu sei disso. Tem mulher que tá tentando te converter, ou te curar, ou te salvar, ou deixa eu fazer diferente, porque eu sei que sim, aqui eu vou mudar. Mas eu sei que a gente tem uma mentalidade de visão de túnel, né? Que eu chamo que é aquela mentalidade onde eu sei muito bem onde eu quero chegar exato, e eu não vou desviar o meu foco por nada, muito menos exato, por sexo ou por mulher. exato, exato. Então, a pergunta para resumir é: o que que eu faço quando alguma começa a se apegar a isso? É, tipo, o que que você faz? Como que é a relação do Thiago e mulher hoje com o seu trabalho? Acho que essa é a pergunta. Legal. Então, boa pergunta. Eu acho que já falei isso uma vez nos stories, até porque eu sou sarcástico o tempo todo, mas tem uma hora que, cara, dá uma. As pessoas começam a falar tanto que eu tenho que chegar lá e pau! E Tá. explicar, entendeu? Sim. Ah, em primeiro lugar, tá? As pessoas acham que eu sou muito mulherengo. Não, Aham. não sou mulherengo, não. Pelo contrário, sou o cara mais quietinho do planeta, tá bom? A diferença é a seguinte: enquanto você, mulher, que me acha mulherengo, tem que receber, né, 500 propostas ou 100 propostas de idiotas no direct, mandando oi, tudo bem, para avaliar entre eles o cara que você talvez vai dar o sim para poder sair, eu recebo 500 mulheres, ok? Ah, caralho. Eu É recebo isso. 500 mulheres, literalmente. E eu seleciono uma, aquela que eu acho que eu não vou estar tá ali só para poder, cara, fazer sexo, transar e tudo mais, mas para ter também algum outro tipo de experiência, para conversar, trocar ideia e, eventualmente, por consequência, por que não? Total. Se, se eu estou ficando, por exemplo, com uma mulher por semana, significa que eu recebi 1.000 propostas. Perfeito. A Perfeito. proporção minha e a sua é praticamente a mesma. A única diferença entre mim e você é que eu sei muito bem o que eu quero. Por isso que eu não vou sair me casando com todas as pessoas que eu encontrar, que eu me relacionar, que eu conhecer. E eu aprendi isso da pior maneira possível, já entrando num relacionamento, em 2 relacionamentos, tá? Uhum. Cara, eu tenho o orgulho de poder falar que aos 25 anos eu consegui desbloquear algo que caras de 50, de 40, de 30 anos não conseguem desbloquear no sentido de aprender na dor de um relacionamento qual o seu perfil de pessoa ideal, uh, o que seria literalmente ali depois de ele ter se relacionado com alguém, uh, um perfil de pessoa que realmente vai fazê-lo se sentir feliz a longo prazo, E que entendeu? faça sentido na sua vida. Que faz sentido na sua vida. Perfeito. 50% dos relacionamentos mundiais terminam. Perfeito. 90% dos relacionamentos que começam antes dos 30 anos de idade também terminam. Perfeito. Então, assim, o que acontece hoje? Você vê muita gente insegura com outras pessoas inseguras num relacionamento bosta por muito tempo. Por quê? Porque é só apego. Eu não Total. quero isso. Eu quero um relacionamento de cinema. Eu quero algo extraordinário. Perfeito. Entendeu? Se não for para ser assim, eu não quero. Por isso Total. que hoje eu acabo me relacionando com ah, pessoas, mulheres e tal, mas não é aquela coisa de, nossa, hoje eu preciso de ficar com uma mulher. Não, cara, não tô nem aí, E beleza? eu vou ser Não sincero, tô nem Tiagão. aí, cara. Eu, quando eu tinha meus 19, 20 anos, era da loucura e não era focado no meu trabalho como eu sou, tinha muito mais resultado que hoje. E as pessoas não entendem que o resultado, ou pegar mulher, ou ficar, ou ter abundância, não está totalmente ligado ao número, ou à quantidade de mulher que você fica, porque também hoje as propostas aumentaram. Mas tem muito cara, Thiago, que ele joga a frustração do mundo por ele não ter resultado com a mulher e joga na mulher. Só que o problema é,
esse que é o ponto. Ao invés de você viver gadando por aí, esperando que a blogueira verificada te responda ou responda a sua mensagem entre um mundaréu de outras mensagens, por que você não se torna esse cara que ela vai mandar mensagem? Tá ligado? Exato. Esse que é o ponto pra mim. E detalhe, eu me interesso mais hoje por inclusive mulheres que são mais seletivas. Eu também, exatamente. Então, assim, Exatamente. beleza, coloca 10 caras em fileiras aqui. Quem que é a mais seletiva vai selecionar? Se ela seleciona os 10, não é interessante para mim. Se ela me seleciona porque ela conseguiu ver quanta coisa eu tenho a mais para oferecer, não estou falando em questão de grana, mas em questão de caráter, em questão de outras habilidades, em questão de inteligência, em questão de intelecto, cara, aí eu tenho mais tesão para ficar com essa pessoa. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Agora, respondendo a sua pergunta, que eu não respondi. Como que eu faço hoje, cara? Porque algumas, sim, acabam se apegando. E é uma parte chata. É foda, cara. Em dado momento, não tem escapatória. Eu tenho que mandar real. Então, olha, foi uma coisa temporária, você sabia disso, tá claro desde o início e não quero nada sério. É isso. Então, eu tenho que acabar falando isso para algumas pessoas, assim como elas também acabam falando para alguns homens. Perfeito. Isso é uma realidade que poucos querem aceitar, porque, Thiago, eu já fui um cara que eu queria abraçar o mundo. Eu era um cara, você falou dos seus vícios, e eu tinha um vício meu que era muito forte pra mim na minha vida, que era esse vício por conquista, cara. Eu era totalmente viciado em ver alguém totalmente, perdidamente apaixonado por mim, tá ligado? Só que o problema desse vício é que eu gerava muitas emoções negativas nas vidas das mulheres que eu, às vezes, ou na maioria das vezes, não estava tão interessado assim. E criava uma expectativa. Então, até uma dica aí pra vocês que estão assistindo essa live, mano. Não faça isso, tá ligado? Não brinque com o coração de ninguém, seja muito sincero com cada interação que você tiver, com cada conexão que você for ter, que você vai ter uma vida muito mais leve, tá, cara? Porque eu vou falar pra você, para uma mulher acabar com a tua vida profissional, ou acabar com a tua mentalidade, ou com a sua inteligência emocional, é assim, cara. É assim. Cara, é aquele negócio, né? Essa frase parece ser clichê, mas eu vejo todo santo dia ela se aplicando na vida de várias outras pessoas. Ou uma mulher, ou um homem, tá? Não vou falar só de mulher aqui, mas homem também, se você é uma mulher, tá no seu relacionamento, ou tá para destruir, ou tá para ajudar pra caramba. Não tem meio termo. Total. Ok? Não tem meio termo. Ou vai te puxar para baixo, ou vai te puxar muito para cima. Perfeito. É isso. Beleza? Então você tem que selecionar muito bem a pessoa da qual você quer que seja a pessoa de longo prazo, de fato, para você. Total. Então, E uma dica aí, Thiago, para todas as mulheres que estão assistindo essa live, mulherada, se você quer entender como conquista um homem, ou como deixa um homem ali apaixonado por você, experimenta pagar um pau pra ele. Experimenta gostar do que ele faz e valorizar o trabalho dele. Porque, cara, hoje, Thiago, o que eu mais vejo é mulheres que às vezes acabam entrando na minha vida e não entendem o que eu faço, não entendem o meu trabalho, sabe? E eu sei, cara, o meu trabalho é muito complicado. Eu tenho que sair por aí trocando ideia e sair falando com as pessoas. Porém, cara, eu sou eu, sabe? E tipo, eu não sei se você tem isso, mas eu tenho muito, cara. Tipo, eu troco ideia com mulher, Thiagão, e a mulher já vê minha página e fala, você tá usando coisa comigo, né? E muitas vezes eu tô de boa, só tô sendo eu, caralho. Exato. Eu tenho muita questão das mulheres, sim, também acharem isso, que eu tô usando alguma técnica e tal, mas, cara, eu sou o cara mais normal do mundo quando eu tô conversando com elas sem objetivo nenhum disso. E eu fico feliz por conseguir ser o cara normal e, ao mesmo tempo, tá gerando ali interesse nela, né? Isso é muito foda. Agora, um dos problemas que eu tenho também, e é por isso que eu idealizei esse perfil da Bárbara, e não é um perfil fictício, existem mulheres assim, inclusive eu conheço mulheres assim. Nem por isso eu vou ficar correndo atrás delas, beleza? Eu sou o tipo do cara, que é o seguinte, eu não fico procurando relacionamento. Eu tenho mais o que fazer. Eu já sou feliz sozinho, beleza? E eu acredito, na minha opinião, tá? Que uma pessoa que consegue ser feliz sozinha, de fato, eu quero ir no cinema, eu vou agora no cinema sozinho, eu não preciso chamar 10 pessoas para irem comigo.
conseguiu atingir o ápice da evolução pessoal. Total. Eu não estou dizendo que você tem que ser frio. Estou dizendo que você assim vai ser uma pessoa com certeza mais feliz. Quando Você uma tá pessoa dizendo que você não vier... pode ser dependente de Exato. outras pessoas. Quando uma pessoa vier agregar na sua vida, tudo bem, show, maravilha. Você vai estar totalmente aberto para isso, se for a pessoa certa. Se não for, é tchau. Agora, por que eu criei esse perfil da Bárbara, né, que não é fictício, como eu estava falando agora há pouco? Porque eu sei que existem mulheres assim. Inclusive, um dos problemas que você talvez deve ter é que, cara, por que eu comentei do homem moderno? Eu não sou um cara comum. Se uma mulher quiser um cara comum, vai namorar outro cara, beleza? Obrigado, Thiago. Obrigado. Eu sou o cara fora da média, eu sou um outlier. Aos 25 anos eu consegui criar, cara, essa comunidade. Eu consegui fazer tudo o que eu fiz. Eu não sou cara comum. Eu não tenho que ser modesto, não, cara. Eu não gosto de ser modesto, beleza? Me pergunta, cara, se eu sei pilotar um carro de Fórmula 1. Eu não sei, cara. Eu vou te falar que eu não sei. Me pergunta se eu sei fazer um funil de vendas na internet. Eu vou te falar que eu sou um dos melhores caras do mundo para isso. Porque eu estudei pra caralho pra isso, velho. Pronto. Não tem modéstia aqui não, cara. Entendeu? Então o que eu quero dizer? Cara, um dos problemas que eu sempre tive é, porra, às vezes a gente tá com uma pessoa e ela quer ser dependente de você o tempo todo. Então, no final de semana ela quer contar com você. Mas eu não posso, eu não sou um cara comum, ok? Se você quiser estar o tempo todo comigo, me acompanhe, mas eu tenho um compromisso. E às vezes quando você quebra, né, com algumas expectativas de, por exemplo, esse final de semana a gente vai fazer alguma coisa e tal, mas, cara, surge alguma outra prioridade, porque eu não sou um cara comum, beleza? A pessoa vai e fica chateada e tal. Então, cara, esse é um dos problemas hoje que a gente encontra com relacionamentos comuns, né, com pessoas que não estão maduras o suficientes para entender a nossa obsessão. Exato. Caralho. Né? Exato. Eu falo... Que é um cara comum, namora um cara comum. Perfeito. Perfeito. Você quer um CLT? Você quer um cara que trabalha de segunda a sexta e fim de semana sobra todo esse tempo pra você? Perfeito. Perfeito. Namora um cara comum. Eu não sou esse cara. É isso. Exato. Esse é o ponto. E, Tiagão, eu sempre falei do poder social ser muito maior do que os outros poderes. Para mim, para você gerar desejo em uma mulher ou até nas pessoas, você precisa ter os 4 pilares que eu chamo, que é a dignidade própria, o status social, o poder social e a sua aparência de uma forma geral. Desses 4 pilares, eu acredito que o poder social é o que mais conta, porque é um dos poderes que você pode treinar, você pode evoluir. Se você não nasceu com a altura, se você não nasceu com o dom da beleza, a única coisa que sobra para você é ficar rico e ficar desenrolado. Ponto final. Então, se você quiser procurar o Thiago para saber ganhar dinheiro e aprender a ficar rico, pode aprender. Agora, se você quiser o poder social, aprender a desenrolar comigo, pode entrar no meu perfil e me seguir também. Agora, o ponto é, eu acredito que esse poder é um dos poderes mais fortes. Se fosse para você dar uma dica hoje para o jovem que está assistindo a gente, que tem a nossa faixa de idade ou até mais velho, porque a maioria é mais velho, tá? Qual dica você daria para ele começar a estudar esse mundo? O mundo da sedução? O mundo da sedução e o mundo da comunicação para vendas e persuasão nos negócios. Não só para mulher, porque esse não é o ponto. Tá. Você tem que entender o seguinte, todo não que você recebe está te colocando mais próximo do sim. Perfeito. E eu sempre encarei isso, cara, dessa forma. Se eu recebi um não de uma pessoa, ela simplesmente me jogou mais próxima do sim, sem querer. Esse não me dá sempre indícios do que essa pessoa está querendo, do que ela está precisando. Então, essa é uma das dicas. Outra dica é, se você está com medo de sempre abordar as pessoas, falar com as pessoas, vai com medo mesmo. Eu fiz isso, inclusive, no meu primeiro evento de marketing digital, ok? Eu vi ali pessoas das quais eu só via pela internet e elas estavam conversando e, cara, eu tremi de medo praticamente para poder chegar ali naquela rodinha e tentar conversar com elas. Mas eu fui. Eu fui. Hoje essas pessoas também me têm como referência no mercado de marketing digital. Então, toda vez que você deixa de se expressar, você está praticamente matando o seu eu interior, aquele cara mais foda, que ainda tem que florescer, entendeu? Por isso que, cara, eu deixo essas 2 dicas para você que é jovem, tá? Outra coisa, você que é jovem, quer se sentir mais seguro, faça como eu fazia. Você acha que eu me visto assim só porque eu tô com dinheiro hoje? Não, eu já me vesti assim, sem dinheiro, beleza? As pessoas vão te olhar de modo diferente quando você se veste de modo diferente. Ponto. O mundo é injusto, eu quero me vestir do jeito que eu quero. Foda-se, o problema é seu.
você vai se Tá ferrar. bom. Beleza? Tá bom. Beleza. O mundo é assim. Não tente mudar o mundo. Não tente mudar as coisas como elas são. Você mesmo tem impressões diferentes de pessoas que se vestem de modos diferentes. Quando você vê uma pessoa que se mexe de um modo que você pode categorizar, você fala, pá, imediatamente você já julga. Ok? Total. Quando você se veste de um modo a tentar persuadir mais as pessoas que estão no meio do qual você quer estar ali inserido, cara, você já ganha 10 pontos à frente de todo mundo. Perfeito. Beleza? Então, assim, você vai se sentir mais confiante até mesmo pelo modo de se vestir. Eu não tô falando de colocar blazer, terno, gravata. Cara, não. Se vista bem, porra. Coloca uma roupa legal. Não precisa ter grana para isso. É o que eu fazia. E as pessoas já me olhavam de modo diferente. Jovem, com menos de 18 anos. Eu estava sempre falando com caras de 30, 40, 50, 60 anos. Beleza? Eu nem falava com caras de 20 direito, cara. Eu só falava com caras mais velhos, porque eu só falava de investimento, eu falava de como que eles poderiam investir em várias empresas que eu estava tentando entrar e fazer para ganhar dinheiro. E, cara, eu estava sempre bem arrumado. Assim eles me levavam mais a sério. Beleza? Total. Então, E eu acredito, Tiagão, que é muito inconsciente, né, cara? Acho que assim, as pessoas, cara, a atração eu falo que não é uma escolha, né? E quando você se veste de uma forma assertiva, ou para passar a imagem que você quer passar, é inconsciente, as pessoas vão te notar dessa forma. Até a exato. comunicação. Eu falo que para fazer um vídeo sobre carisma, minha voz vai lá em cima, o tom da minha voz muda, o nível da minha voz, o nível da minha energia muda. Agora, se eu quero falar de uma coisa mais sexual, o tom da minha voz também vai descer. Tudo que eu vou fazer ali, toda a minha comunicação vai ser proposital, vai ser intencional para esse objetivo. E eu acredito Exato. que isso é essencial. Até falando já do julgamento, já aproveitando e falando sobre o comportamento humano, as pessoas elas julgam, rapaziada. E não tem como, não tem o que você possa fazer. Não entenda isso como, inveja. Não, caralho. É um sistema de defesa do ser humano. A gente precisa julgar para ver se aquela pessoa tem algum risco na nossa vida ou não. Então, tipo, quando eu vejo uma pessoa desconhecida na rua, a primeira coisa que eu vou ver é julgar ela pela aparência, pelo que ela tá me mostrando ali, certo? Para depois eu ver se eu posso ou devo ou não confiar nela. Imagina se você vai num evento, né, mulambo, né? Se você for para um evento mulambo, onde todo mundo tá altiraia na parada. Se você for tentar trocar uma ideia, a percepção das pessoas para com você já vai ser muito diferente, porque você não tem a mesma roupa, ou o mesmo porte, ou a mesma postura que a maioria das pessoas de sucesso de lá. Então eu acredito que isso é uma coisa que você pode treinar e é uma coisa simples. Ninguém está falando de dinheiro aqui. Todo mundo está falando de cuidar de uma boa aparência, cuidar do seu corpo, da sua aparência, da sua estética e também vestir boas roupas. Eu sou o cara do básico, então eu gosto daquele preto. Se você não é um outlier que quer andar de terno o dia inteiro como o Thiago Fint, cara, pelo menos se vista bem. Coloque alguma camiseta ou alguma roupa que você sinta confortável e que também mostre um pouco do que você é. Exato. E, cara, às vezes eu nem ando de terno o dia todo. Eu simplesmente coloco uma peça social e tá ótimo. Ou é uma camisa social, ou é uma calça social, e a camisa aqui é mais simples e tal. E, cara, o visual já é diferente, já é muito diferente, saca? Perfeito. Então, essa é uma recomendação muito foda para você que tá jovem, inclusive qualquer idade, não interessa. Vista-se bem. Fique mais apresentável ali. As pessoas vão te olhar com os outros olhos, beleza? E não adianta ficar de mimimi, encarando que o mundo te julga pela aparência e tal, porque é assim e pronto, acabou. Vai ser assim. E até a dica aí que eu dou pra rapaziada aí, ó. Thiago Fint falou, tá falado, mano. Não tente ir contra o jogo. Jogue a porra do jogo e para de reclamar dele. Tá? Exato. Tiagão, posso abrir a caixinha de perguntas pra gente responder umas perguntas aqui? Bora lá, manda aí. Bora. O que vocês estão achando da live, rapaziada? Fala comigo, vocês gostaram? Estão gostando desse papo? Eu tô curtindo pra caralho. Você tá vendo aqui o Thiagão mais leve, né? Mais tranquilo, mais um lado que vocês não viram. Chegamos a 4.000 pessoas aqui, hein, cara? Porra, que foda, cara. Que legal, Thiagão. Satisfação demais, cara. Satisfação demais. Bom, vocês querem fazer as perguntas, vocês aproveitam, tá? A gente vai responder algumas perguntas que tem a ver com o que a gente tá falando aqui, certo? E aí, uns 20 minutinhos de pergunta, a gente encerra essa live da melhor maneira possível, tá bom? Se achar uma aí, ó, deixa eu ver. Eu vou tentar achar uma profunda, tá, cara? Tem um quadrinho aí de perguntas que acaba ficando só disponível para você. Mas tem as do chat aqui que eu consigo ver. Tá. Se achar uma boa, você fala. Olha, a Cris tá aqui, hein? E aí, Cris, tudo bem? Salve, Cris. Como você tá, meu lindo?
Cris, excelente pessoa. Você tá ligado que o Cris é o rei do network, né, Tiagão? Tô ligado, eu encontrei com ele, cara, lá em... Eu tô falando do mesmo Cris, né? O mesmo Lá em, Cris, Cristiano. agora no Sul, cara. Fera demais, muito foda. O cara é muito foda. E interessante, né, cara? Ele me ensinou uma coisa. Segue o Cris aí, rapaziada. Que o Cara, Cris, e ele me segue desde os 10 mil seguidores, cara. sério, O cara. cara é outlier. Ele é outlier. E ele me ensinou uma coisa, Tiagão, que toda vez que ele me via, ele comprava um presente. E eu, cara, nunca fui tão apegado com isso. Então eu não fazia com as pessoas. Mas quando ele começou a fazer comigo, cara, eu me senti tão mais importante e valorizado que eu comecei a fazer isso também, você acredita? Então toda vez que ele vinha me ver, ele trazia uma lembrança, cara. Pode parecer simples, mas eu achava isso muito, muito foda. Então eu sempre falo que o Cris é o rei do network, que o cara ele cria uma conexão com você, quando você vai ver se tá o melhor amigo dele, você nem viu. Ele é fera, ele é fera. Acho que ele Olha isso aqui, leu. Tiagão. Olha essa pergunta aqui, ó. Já teve momento que ter esse conhecimento que muitos não têm subiu a cabeça? Ah, já, mas eu faço questão de descer rapidinho, tá? Não vou ser hipócrita com vocês. Faço questão de descer rapidinho, porque eu me coloco no lugar da pessoa e me vejo nela, como o cara que eu era, de fato. Então, eu me coloco no lugar das pessoas às vezes e penso, cara, porra, eu era talvez inseguro assim dessa forma. E eu sei que essa pessoa está no caminho de aprendizado ainda, ela vai chegar lá, entendeu? Então, eu desço rapidinho. Eu falo sempre pra galera, Tiagão, que você não pode se abalar com estímulos negativos, nem se exaltar com estímulos positivos. Então eu falo que você não pode nem deixar um sentimento ou um estímulo negativo te afundar e não deixar um estímulo positivo te exaltar ou te elevar. Porque a partir do momento em que você se sente melhor que o outro ou acima do outro, pra mim já tá errado. Porque aí É. você tá muito apegado ao teu ego, que é uma coisa que eu não acho tão positiva pra nossa vida. Porque como eu sempre falo, Tiagão, eu posso aprender sobre motivação e determinação com o lixeiro do rolê, com o lixeiro da balada ou de qualquer ambiente que seja. Eu posso aprender com um cara que acorda 5 horas da manhã e tem 5 filhos e sempre tá com um sorriso no rosto, limpando o chão. E isso que eu acho muito mágico, assim. Se você estiver disposto a se abrir para as pessoas, você não se sente nem maior e nem menor. Por isso que você não tem medo de ser humilhado, você não sente essa necessidade de responder ou ser reativo, e você sempre faz questão de tratar todo mundo bem, porque você sabe que você pode aprender com qualquer pessoa que seja. Isso Exatamente. O Eminem tem uma frase, né, cara, que vai de encontro com o que você falou agora. Críticas não me abalam, elogios não me iludem. Perfeito. Eu parto desse princípio também. Cara, eu recebo muito elogio, sabe? Mas eu não sei de onde vem isso, sinceramente. Desde jovem, eu sempre só acatei elogios genuínos, sabe? Eu sempre percebi o que é encheção de saco, o que é Babação de ovo. bajulação. E, cara, tem gente que você vê hoje nos stories e tal, e compartilha lá aqueles depoimentos e tal. Cara, às vezes você vê me compartilhando uma pessoa e tal, mas eu não tô o tempo todo aceitando elogios. Eu sou um cara muito inteligente, eu não sou burro, não sou retardado, beleza? Eu só aceito elogios de pessoas das quais eu sei que genuinamente poderiam ter me falado aquilo daquela forma. E se aquilo é válido? Eu não acato um elogio se eu sei que aquilo não é válido. A pessoa fala tal coisa, cara, eu nunca acatei. Cara, na época que eu não me achava, por exemplo, um cara bonito, eu falava, porra, beleza, tudo bem, obrigado, mas eu não acho que isso é verdade agora, pelo menos não no modo que você está falando. Eu sempre fui um cara muito sincero, entendeu? Então, eu Total. acho isso muito foda. As pessoas, quando começam a ter qualquer tipo de fama, cara, principalmente quem tem cabeça fraca, e eu falo isso mesmo, desse modo, ficam muito... o ego sobe muito, cara, com qualquer tipo de elogio idiota e barato. Então, Cara, eu queria te perguntar, esse mundo, eu vou ser bem sincero, Tiagão, eu já fui muito desiludido com esse mundo, assim, sabe? Como eu vim de baixo, cara, e eu sei que você entende do que eu tô falando, eu odeio pagação e babação de ovo, sabe? Então, tipo assim, porra, dá um desânimo quando você entra em um lugar e sabe que você vai ter que fazer alguma coisa que você não quer ou que você não acredita pra ter um objetivo. Eu queria saber, cara, como você separa hoje os amigos reais desses amigos que só querem encostar na sua porque sabe que você tá estourado? Porque cara, tem essa então, dificuldade. é tão simples eu te responder isso que eu não sei nem se
você e a galera vão conseguir captar, cara, mas eu tenho meio que um sexto sentido para isso, sabe? Eu acho que é muito fácil você identificar, e eu não sei se é tão fácil para as outras pessoas, porque Entendi. sempre me perguntam isso, entendeu? Eu consigo identificar de maneira muito rápida, assim, com alguns minutos de conversa, quais são as intenções da pessoa. Cara, você consegue analisar isso através de, quando você é uma pessoa que tem algo a oferecer, observa se tudo que a pessoa está falando com você, tirando os elogios, tirando a babação de ovo, são coisas das quais imediatamente ela só está dizendo e esperando algo em troca, sabe? É muito Perfeito. fácil você identificar isso. Outras pessoas, cara, você consegue analisar que para elas é indiferente a sua posição, cara, não tá nem aí. Elas acham massa, elas né, te dão todo o crédito por onde você está e tudo mais, mas não fica aquele negócio de babação de ovo e ao mesmo tempo, se você precisar de uma ajuda ou qualquer coisa, elas vão te ajudar de modo a nem comentar, a nem passar para você a impressão de que elas querem algo em troca, sabe? E Total. muitas pessoas não conseguem esconder isso, e é muito fácil você enxergar. É muito fácil, entendeu? Ah, eu estou fazendo tal coisa hoje para você, porque é legal, pô, você é o cara que, cara, já corto na hora, esquece. Pode Eu sei crer. que só vai sugar, entendeu? Sugar. Então eu consigo separar de forma muito rápida. E hoje eu tenho orgulho de falar que tenho poucos amigos. Eu não tenho muitos amigos. Também. Poucos amigos, mas os melhores, Perfeito. ok? Os que Então é isso. realmente querem você de verdade bem, né? Genuinamente bem. Exato. Amigo, eu sempre falei que amigo é o tipo do cara que faz o seguinte. Essa frase é minha, ela é longa, tá? Manda bala, manda bala. Amigo é o cara que quando você fura o pneu do teu carro às 2 horas da manhã e liga pra ele, ele sai da cama com a namorada dele comendo Nutella, assistindo Netflix. Agora eu tenho uma outra Esse é frase amigo. para complementar a sua, só que um pouquinho do meu estilo, tá? Amigo não é o que separa, é o que chega na voadora. Tem essa, eu gosto também. Eu não quero saber quem tá certo. Eu vou apoiar o meu amigo. Chega lá. Foda-se. Ele pode estar errado, Ai, ai. mas eu protejo. É isso aí, cara. É isso Tiagão, aí. tem uma pergunta que é o seguinte. Como ser, eu acredito, cara, eu falo muito sobre carisma no meu conteúdo. Eu acredito que cada pessoa tem um jeito único e um charme que é individual teu. Eu jamais vou conseguir me comunicar como o Thiago Fint. Thiago Fint jamais vai se comunicar como eu me comunico e tá tudo bem. Cada um na sua autenticidade e unicidade. Então eu te pergunto, como ser mais carismático com as pessoas ao meu redor, né? Que é a pergunta do cara aqui. Como você pode ser muito mais carismático usando o teu jeito único de ser? Eu acho que é sempre, independente do modo que você fala, independente do modo que você age, a sua linguagem corporal, cara, não interessa. Tenta falar menos de você e mais, e ouvir mais as outras pessoas. E perguntar mais coisas sobre elas. Isso é ter uma habilidade também parecida com empatia, tá? Perfeito. Então, cara, quando eu tô com alguma pessoa, eu uso a lei, né, do como fazer amigos e influenciar pessoas, e não é nem pensando no livro, mas é naturalmente assim. Sim. Eu não falo o tempo todo de mim, eu falo mais da pessoa. E é uma coisa tão idiota que, ah, cara, você não precisa de ser o cara que vai ficar rindo o tempo todo, uma pessoa que vai ficar ali o tempo todo, né, porque as pessoas têm como uma pessoa carismática, alguém que está o tempo todo extrovertida, falando alto e tudo mais. Não é bem isso. Para mim, é uma pessoa que consegue a atenção das outras pessoas de forma genuína, o interesse delas. E para Eu, você ter o interesse de outra pessoa, você tem que mais ouvir do que falar, Perfeito. ok? Eu tenho uma coisa que eu falo, Tiagão, que eu falo que todo cara carismático, ele consegue deixar as pessoas extremamente confortáveis na presença dele. Então, para mim, o segredo do carisma é você, sim, ouvir, e tem uma coisa que eu chamo que é um pouquinho diferente de empatia, que é a precisão empática. Né? A precisão empática, para mim, é muito mais do que você se colocar no lugar do outro. É você entender por que o outro sente isso. Quando você entende a motivação do outro, você começa a entender mais o porquê ele age dessa forma. E quando você Uhum, entende por que ele age dessa forma, você consegue lidar com pessoas muito difíceis na sua vida, o que exato. para nosso trampo que a gente faz é essencial, porque eu não sei você, mas hoje o meu maior problema na vida é lidar com pessoas. Hoje pode Sim, ser não ser mais grana, mas hoje lidar com pessoas, jeitos únicos de ser, é um dos meus maiores desafios na minha vida, tá? sim, sim. Então, Cara, as assim, pessoas mais fodas que eu conheço têm essa habilidade. Elas são pessoas que não
Ah, são pessoas que não saem muito fácil, ah, não perdem a paciência muito fácil com as outras pessoas. Perfeito. Elas ficam extremamente tranquilas, Sim, calmas, e sim. entendem o que está acontecendo, sabe? Isso é muito foda. E eu já fui um cara muito explosivo algumas vezes. E sendo explosivo, eu aprendi hoje a ser muito pacífico. Para você me tirar do sério, cara, você tem que ser Desfrutar. um MacGyver para fazer isso. Total. Então, hoje eu procuro fazer muito isso também. Eu acho muito foda, concordo exatamente com o que você falou, é entender ali a posição da pessoa. Perfeito. Então, pra mim, carisma é um pouquinho disso. Ah, e outra dica aí pra vocês, rapaziada. Como, Lu, tem que colocar música também. Não esquece de que não tente imitar nem eu, nem o Thiago, cara. Entenda que você tem seu jeitinho único de se comunicar, que muitas vezes você não acha atraente, mas pode ter certeza que alguém vai valorizar. Então não esquece de botar esse teu jeito aí pra fora, que é uma coisa que, cara, precisa pra você ter uma comunicação muito única, tá? E o carisma pra mim é mais ou menos isso. Vamos lá. Você achou uma dúvida boa aí, Tiagão? Eu, do box aqui, ó, eu tô conseguindo acompanhar, mas você deve ter Muita algumas, mensagem, né? é muita mensagem. Você deve ter uma no box aí, legal. Deixa eu dar Ó, uma procurada aqui. Vamos ver. Ah, Ó, o Felipe falou: Thiago, ando sonhando com você toda noite. Qual é o laudo? Você tá apaixonado, cara. Felipe? Completamente. O Felipe. Ixi, Tinha que ser Felipe. Entendi. Acho que essa pergunta não existe não, hein, brother? aí você me complica, Felipe. Não dá não, cara. O cara, aproveitei pra. Ó, Não teve dá um não, cara que cara. perguntou assim, ó. Vamos falar, que não tem uma pergunta tão direta, mas ele falou, sendo o homem dominante do grupo. Vamos colocar essa pergunta para a gente falar um pouco sobre dominância, Thiago. O quanto que a dominância... Para quem não entende o que é dominância na comunicação, cara, eu não tô falando de você ser um macho alfa, sair batendo no peito, né? O Igual o burilão da King bola Kong. solta. Não estamos falando disso. O que a gente está falando aqui é sobre você ter uma comunicação que impõe respeito. O que é uma comunicação que impõe respeito para mim, Thiago? Por exemplo, o cara que ele não tem medo de se expressar. Quando alguém chega em um ambiente, se o cara ele fica limitando os movimentos dele, no inconsciente dele ele não quer ser visto. Então, para mim, o segredo de você ser um cara dominante é você ser esse cara que se expressa com vontade, sem medo do que como os outros vão pensar sobre como você se expressa. Então, é como se você chegasse e falasse: o ambiente que eu estou ocupando com o meu corpo, ele é meu. Automaticamente que eu Exato, piso nele, ele é meu. Não é mais exato. de ninguém. Eu não tenho que me pedir desculpa por me comunicar. Eu não tenho que me explicar se eu estou me expressando muito ou não. Eu vou me expressar do jeito que eu quero e vou falar do jeito que eu quero, porque é assim que eu me expresso, certo? Então, Exato. você tem uma dica de dominância aí para o cara chegar num networking ou chegar em um ambiente com várias pessoas e impactar? Bom, isso para mim teve sempre muito ligado ao nível de confiança que foi aumentando, né, ao Meu longo da minha Deus. vida. Então, quanto mais confiança eu fui acrescentando aí, eu já sempre chegava nos lugares ah, como se eles fossem literalmente meus. O espaço Aham. é meu, ok? E eu não falo isso com nenhum tom de arrogância, mas confiança mesmo. A dica que eu dou para vocês é: faça como eu fiz, tá? Sempre aos 16, 17 anos. Por mais que você não se sinta confortável, haja no desconforto, tá? Tem uma frase do, esqueci que agora, aquele lutador inglês, bem famoso, esqueci mesmo, tem uma barba e tal. Ele fala assim, cara, eu sempre ajo apesar do desconforto. A frase dele é, eu me sinto confortável em estar desconfortável, Perfeito. ok? É não, McGregor. Eu, McGregor. McGregor, isso, Sim, exatamente. Cara, inclusive eu acho ele um cara foda pra caramba, porque ele a vida toda sempre usou a lei da atração, sempre. exatamente como você usou, eu usei, e assim, Perfeito. cara, ele é lei da atração em pessoa, Total. sabe? Muito foda. E ele sempre falava isso, e que se você observar, cara, analisa o jeito que ele chega nos lugares, analisa a forma com que ele anda. É um cara imponente, é um cara que ao Demais. mesmo tempo, velho, não acha que você é inferior a ele, nem nada disso. Ele Total. simplesmente tem muita confiança. Isso é muito foda, beleza? Você chega em um lugar e simplesmente domina aquele lugar. Você não precisa de ser o cara mais arrogante, não é isso.
repetindo Total. pela terceira vez, que as pessoas confundem muito isso, beleza? Demais. Porque eu Então, aposto que você escuta isso muito de você, né? bastante, Eu sei, bastante. Mas imagino. quando as pessoas, elas me conhecem pessoalmente, cara, elas Quebra, né? falam, puta, cara, você é o cara mais humilde que eu já conheci praticamente, Total, sabe? total. Então, é uma inversão que as pessoas têm de uma coisa com a outra, que é um sinônimo que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Confiança, arrogância, tem nada a ver uma coisa com a outra, beleza? O cara que é confiante e arrogante, ele é idiota, ele não é confiante. Ele é confiante, Total. ele é idiota e arrogante, beleza? Ignorante. Total. Exatamente. Então, O... E já que você falou do McGregor, eu queria até dar uma dica muito boa que eu peguei da mentalidade dele. Essa mentalidade do desconforto, né? Ou eu sou sempre, ou você é meu campeão, que é o famoso tapinha nas costas em você mesmo, que te dá essa confiança. Você pode falar, porra, mas esse cara ele tá fingindo que é confiantão, ele não é possível que ele é assim. Só que é essa mentalidade que deixa claro na mente dele que você é meu campeão. Ninguém te abala. Tem uma coisa, Tiagão, eu gosto muito de cachorro, cara. Eu estudo cachorro, cara, é meu hobby, assim. Eu gosto muito de adestramento, é meu hobby, eu gosto muito. E sabe como você faz, Thiago, para ensinar um cachorro de guarda e defesa pessoal? Aquele cachorro que pega mesmo, que vai no cara, que ataca. Sabe como você faz para treinar esse cachorro? Ele nunca perde. Desde pequeno, o figurante, toda vez que chega para atiçar ele, o cara que ele tem que segurar a coleira tem que deixar ele morder e o figurante sempre tem que fugir. Quando ele não vê derrota, ele não fica com medo. Então, o cachorro que ele é adestrado para guarda e defesa pessoal, ele sempre vence. Por isso que ele vai igual uma bala. Porque quando ele nunca viu derrota, ele sabe que toda vez que ele vai, ele ganha. Então, tipo assim, essa mentalidade de você é foda, cara, tapinha nas suas costas, é uma mentalidade que você deve colocar em você para você sempre se motivar e lembrar o quanto você tem valor, o quanto que você é embaçado. E sua mente, eu já disse, ela não diferencia o imaginário do real. Então, quanto uhum, mais você cria essa parada nela, né, ou cria essa historinha dentro da sua própria cabeça, você acredita. E quando você acredita, você exala. Por isso que eu exato. falo. Diga. Exato. Tem uma frase, cara, que fala assim: um passarinho não canta porque está feliz. Ou é o contrário, um passarinho não está feliz porque canta. Ele canta porque está feliz. Então, você começa primeiro a exalar algo de fora para internamente você começar a acreditar naquilo. Beleza? Eu vou dar um exemplo aqui que talvez nunca tenha acontecido com algumas pessoas aqui, mas você, por exemplo, já colocou uma roupa, se olhou no espelho, se sentiu mais confiante? Com Mas toda peraí, certeza. você não estava confiante antes da roupa. Então, a analogia que a gente acabou de fazer aqui se aplica na vida real, Total. sacou? Então, às vezes, você dizer para você mesmo o quanto você é foda, o quanto você é confiante, o quanto as pessoas, cara, precisam de você só por você estar doando o seu tempo, o quanto você é valioso, isso aos poucos vai aumentando cada vez mais a sua confiança, o seu valor, ok? Você Perfeito. acredita. Perfeito. Bom, e agora, para a gente não, né, tomar muito esse nosso tempo valioso, eu queria que você desse uma última dica de conquista e comunicação pro cara que está assistindo a gente, Thiagão. Uma última dica, se fosse para dar uma dica crucial pode ser de sedução, de conquista, de conversa, uma coisa que mudou a chave, virou o jogo, o teu jogo, e que você quer expor aqui pra galera. Ah, vai parecer até um disco ranhado que eu vou falar aqui agora, Hum. mas se você quer ter sucesso no mundo da sedução, se você quer ter sucesso como pessoa, aumente sua confiança. Só isso. Confiança é a base de tudo que você faz. Beleza? As pessoas, inclusive, sentem o cheiro de confiança como cachorros sentem o cheiro de feromônios de uma fêmea no cio. Total, Tecnicamente é isso. total. Quando você é confiante, as coisas passam a dar certo. Você exala isso na sua linguagem corporal. 90% da sua linguagem, mais do que isso, acredito, 90% da linguagem que nós temos é corporal. Então, seja uma pessoa mais confiante, treine isso, tá? E você vai treinando isso tendo feedbacks de você mesmo. Se vestindo melhor, sendo uma pessoa que treina mais sua oratória, sendo uma pessoa que entende que não deve colocar as outras pessoas num pedestal, porque a maioria delas veio praticamente do mesmo lugar que você,
se não talvez mais abaixo, ok? Então, Então, essa é a dica que eu dou para vocês sobre confiança. Aumentem isso. É o que virou a chave do jogo para mim. Muitas pessoas acham que, porra, hoje eu tenho muito sucesso pelas técnicas de marketing digital que eu entendo, que eu faço. Cara, se eu não estivesse fazendo marketing digital, se eu estivesse fazendo qualquer outra coisa, eu seria o cara também dessa outra coisa. Pelo nível de confiança que eu tenho. Ponto. perfeito. Beleza? Perfeito. É isso. Cara, Tiagão, eu queria te agradecer, cara, porque primeiro, prazer em te conhecer, de verdade. Você é um cara que quebrou um pouco minhas expectativas. Eu achava que você era um pouco. Sabe, cara, a gente julga, né? Não tem como. É normal, cara. É normal. Então eu quero te agradecer, cara, porque eu sei que, apesar de tudo, Tiagão, eu me conecto com você porque eu sei que você é um cara, um homem diferenciado hoje, que tem muito resultado, tem muito dinheiro, mas não deixa de ser um homem de 25 anos, tá ligado? Então, assim, eu me identifico muito com você porque eu sei que, apesar do peso que a gente carrega, a gente ainda é um homem de 25 anos. E a gente está longe do nosso auge e muito tempo ainda para melhorar e para lapidar e muita coisa ainda para melhorar e aprender. Então eu acredito que, Exato. cara, você motiva muito a galera da onde você já chegou, com a sua idade e com o seu nível de dedicação. Então, cara, tamo junto demais. Obrigado demais por ter Hoje você tá com compartilhado. 24, né, cara? Hoje eu tô com 24, vou fazer 25 esse ano. Vou fazer 25 Pô, esse ano. eu te julguei, achei que era muito mais velho, inclusive, tá? Aham, É. aham. Isso é bom, cara, isso não é ruim, não. Que bom, que bom. Aos 17 anos eu queria que as pessoas me achassem mais velho. Depois dos 20, o contrário, eu queria É que eles isso me aí. achassem mais. Mas é o seguinte, me identifiquei muito com você também, cara, porque você lembra que eu te mandei uma mensagem, né? Falando dos vídeos do teu canal, É, e não sei se você tá lembrado, mas, cara, eu assisti lá os vídeos do teu canal e falei, cara, que qualidade foda que esse cara aplica aqui. Você se importa muito também com alguns padrões dos quais eu me importo nos meus vídeos, de tentar passar aquela emoção ali para a pessoa, de não só fazer mais um vídeo e colocar na internet. E, cara, o canal dele também está disponível, não sei se você está trabalhando ele hoje, eu mas recomendo a continuo. galera, cara, seguir lá o canal dele, foda pra caramba, tem vídeo assim que você vai assistir e com certeza vai virar chave para você em vários aspectos aí. E Obrigado, Thiago. parabéns, cara, pelo canal e pela apreciação que você tem lá com os vídeos, principalmente aqueles que você narra. Eu sempre Sim, achei muito foda esses vídeos, cara. sim, Clássico. sim. Os caras gostam, não tem jeito, não tem jeito. Muito, muito foda, cara, muito legal. Obrigado, Thiagão. Obrigado mesmo, cara. Bom, esse estilo ele tinha parado, mas agora eu vou voltar, já voltei com força total, né? E agora eu vou voltar mais ainda, né? Porque, pô, essa foi boa, né? Essa daí foi. O Thiagão gostou dos meus vídeos Cara, clássicos. aqueles vídeos são muito bons, cara. São muito legais, cara. Que bom, Muito cara. foda. Eu E me... você tem uma voz boa, cara, pra narrar, Obrigado. pra falar nos vídeos. Eu vou te falar que se fosse outra pessoa, não ficaria tão legal, cara. Mas você consegue passar emoção ali com a sua voz, a oratória é boa. Então, pô, eu curti pra caramba quando eu vi. Eu falei, que qualidade, velho. Que qualidade. Sabe? Porra, devia ter mais visualizações desses vídeos quando eu vi. Falei, Cara, muito mas foda. assim, ele chegou numa época, Thiago, que todo vídeo clássico que eu lançava, ele viralizava. Então tem vídeo, o vídeo clássico não tem um abaixo de 100K. Então, tipo assim, eu considero uma view muito boa, tanto que quando a gente parou de fazer no YouTube, teve uma galera que deixou de assistir. Então a galera, tipo, hoje pede muito. Então foi muito legal você Legal. ter falado que a gente vai voltar muito com esse formato. Vou dar uma dica ao vivo aqui, cara, que fica muito Diga. legal para você também, por conta da sua voz. É, Eu escuto algumas afirmações em alguns canais americanos sobre autoestima e várias outras coisas também. São afirmações mesmo, como se fosse aquelas programações ali neurolinguísticas, né, PNL e tal. Cara, fazer isso no seu canal vai bombar, tenho é. certeza. Mas como que Tá é? do Que caralho. estilo que é? Como que é? Como assim? Eu vou te mandar um exemplo para você Afirmações? ver. Manda, me Não manda. são animações, é um vídeo mesmo, e as frases vão passando de Ah, forma muito lenta, no sentido ali para a pessoa absorver mesmo cada palavra de forma mais lenta, sabe? Não é aquela coisa muito veloz e tal. Vou te mandar um exemplo aí. me manda um exemplo que eu vejo. Bom, então é isso, né? Inclusive, rapaziada, bom, se você quer aprender a como ganhar dinheiro na internet, bom, enfim, se você manja de marketing digital, pouco que manja, você deve conhecer o Thiagão, né? Então, segue o Thiago Fint aí, para quem não conhece, duvido muito, segue o Fint
para você aprender a ser um cara de sucesso, um cara confiante, um cara embaçado. Toma cuidado para não se iludir com as ironias dele dos stories. Ele é um cara foda. Inclusive, a gente é aluno do Fit. Você sabe que eu comprei seu curso, né? Então, a gente... Pô, massa, cara. Eu sou teu aluno. Provavelmente, aí, quem sabe, eu entro no Gold Age. Eu não sei se tá aberto ainda. Inclusive, já te pergunto, tá aberto? Tá aberto para as pessoas mais fodas do Brasil. Então, Entendi. a depender aí, a gente coloca dentro. Então, demorou. Perfeito. É isso, Thiagão. E também falando que você que está nessa live assistindo e quer se tornar esse cara mais desenrolado, esse cara que sabe conversar, entra aí no meu canal, segue o Instagram e entra no link da bio e garanta aí o nosso treinamento de lábio e conversação. Fechou? Então, segue o Bravo. Valeu, pessoal. Tamo junto demais. Obrigado, Thiagão. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado por esse papo, cara. Gostei demais. Foi muito agregador. Tamo junto. Tira Quero print. me encontrar com você, o Cris lá, tá? Pra gente tomar um uísque, cara. Pô, o cara tem bom gosto pra uísque, viu? Ele é violento, mano. Ele tem. Ele tem bom gosto, cara. Um uísque e um charuto? Também, cara. E um charutinho? Uísque e charuto. É isso. Então. Perfeito. Printa aí, galera. Printa aí. Reposta nos stories que a gente vai repostar todo mundo. Tamo junto demais. Tamo junto. Um abração, Thiagão. Muito obrigado. Valeu. Prazer em te conhecer. E obrigado, irmão. Prazer foi meu, cara. Tamo junto. Sucesso Valeu. aí pra gente. Brindaremos. Brindaremos. Valeu. Muito foda, muito foda, muito foda. Bom, rapaziada, muito obrigado por essa live incrível, brabíssima. Bem-vindo a todo mundo que chegou e começou a me seguir agora. Tamo junto demais e aguardem as próximas lives, certo? E se você quer ainda se tornar um mestre da lábia, clica no link da bio e garanta o melhor treinamento de lábia e conversação para fazer o que eu fiz mais ou menos aqui com o Thiago Fint. Troquei uma ideia da hora, troquei uma ideia suave, sem roteiro, sem nada, simplesmente na lábia. Fechou? Tamo junto. É isso, valeu, Live um beijo. foda. Segue nós aí, segue o Thiagão e valeu, time. É nóis.